Às vezes, tu termina um corte de cabelo, principalmente os cabelos que começam a ficar mais curtos. Veja, cabelos longos sussurram os erros. Cabelos mais curtos começam a gritar o erro. Que erro é esse, Paulo? Erro é aquilo que tu não estás esperando que aconteça, certo? Vamos lá. Já aconteceu aí no teu salão com uma cliente tua de um dos lados do cabelo ficar com um efeito mais redondinho, mais viradinho para dentro e outro ficar mais achatado? Eu tenho certeza que já aconteceu. E isso já aconteceu comigo muitas vezes até eu entender o que eu estava fazendo. E hoje luto, mas e muito, dentro das minhas turmas, no curso, aqui com vocês, para que a gente perceba exatamente por que as coisas acontecem. Nós não vamos puxar de qualquer jeito, não vamos puxar assim, ó, assim, ó. Isso não vai funcionar. Vou até pegar um pente mais claro para fazer fundo aqui na minha camiseta. Tá aqui do lado. Deixa eu pegar aqui para vocês. Opa, pegando o pente, voltei. Maravilha, olha lá. Ah, aí fica melhor. Fica mais fácil, tá? Pois bem, vamos parar para pensar. O entendimento do que acontece em relação ao fio de cima, ao fio de baixo, isso é fundamental. Nós temos que entender o que será que a gente está fazendo. A gente está fazendo camada? A gente está fazendo graduação? A gente está fazendo uma camada igual? A gente está fazendo camada côncava, camada convexa? O que a gente está fazendo? É uma graduação baixa? É uma graduação média? É uma graduação alta? Parece complexo, mas estamos falando de duas notas musicais, duas técnicas, camadas e graduação. Só que elas têm comportamentos muito distintos. Se uma cria uma expansão e um ponto externo de peso, que pode ser baixo, médio ou alto, ok? A outra desconstrói o peso e gera alongamento, leveza, movimento, remove o peso. Veja, constrói o peso aonde você quer e a outra remove o peso. Temos que cuidar muito no posicionamento dos dedos em relação ao crânio. Veja, isto é diferente disto, que é diferente disto. Eu sempre preciso cuidar esta relação. Ou seja, qual é a relação deste fio com este fio com este fio? Aqui, segurando todos os fios da mesma forma, mesmo tamanho. Isso, quando repousa, tem um comportamento. Aqui, diferente, olha lá. Parece tão fácil, né? Mas veja. Deixa eu colocar minha boneca um pouco mais para cá. Olha que bacana. Os dedos iguaizinhos ao chão. O que será que eu estou fazendo? Olha o fio de cima. Olha o fio de baixo. Quando isso repousa. Opa! Comportamento de camadas. E se eu venho desconcentrado talvez e me posiciono desta forma, com os dedos desta forma, olha o pente marcando, ok? E corto, o que estou fazendo? Opa! Graduação. E desta forma, nós temos dois comandos muito distintos. Paulo, mas como assim? Tu está explicando dois cortes? Não, eu estou falando com vocês que muitas vezes, durante um corte de cabelo, nós, ao circundarmos a cabeça de uma cliente, cometemos equívocos sutis o suficiente para desconstruir um lado e outro, certo? Preste bem atenção. Muitas vezes, trabalhamos assim, eu e vocês, tá? Deste lado, onde a minha mão de corte, a mão da tesoura, vem deste lado. Veja, a minha mão da tesoura vem deste lado. Muito natural é para mim ficar desta forma, com este tipo de posicionamento. Principalmente em um cabelo mais curto. Muito confortável é realizar esse tipo de movimento. De baixo para cima. Veja lá. Fio de cima, fio de baixo. Ops. Graduamos. Se eu não presto atenção, sigo movimentando a mecha,
Isso acontece muito, certo? Cabelo curto, vem aqui, ó, opa, vem aqui, opa, vem aqui, opa. E aqui, o que que eu faço será? Se eu fico aqui atrás, por conforto físico, tem que tomar muito cuidado, veja, olha onde é que está minha mão de corte, agora está em cima. Antes ela vinha aqui por baixo. E agora, para cortar esse lado, se eu não me cuidar, se eu não entender o que eu estou fazendo, naturalmente eu posso criar este tipo de movimento, cortando desta forma. Olha lá. Observem o fio de cima e o fio de baixo, já com outra característica. Quando isso repousa, para fora, removeu o peso, desconstruiu, deu movimento. Quando nós construímos um movimento, tenho que compreender o que quero, começar o projeto e terminar o projeto. Da mesma forma, para que eu tenha um comportamento igual dos dois lados, principalmente se a mecha for móvel. É muito comum as pessoas se perderem nestes movimentos. Primeiro, por modificarem a técnica, veja, ops, fica diferente, olha lá. O pente aqui representando um posicionamento em relação ao crânio e os meus dedos representando outro posicionamento. Ou pode ser ao contrário, não sei. Só que isto em relação ao crânio é muito diferente disto. Se eu seguir o movimento correto, mas pouco a pouco for movimentando os meus dedos, eu crio lados muito diferentes. Isso falando das camadas de cima, do comportamento da parte alta do corte, principalmente dos cortes mais curtos. Aquele corte que um lado tu escova, ele fica tão bacana, tão viradinho assim. O outro tu tenta ele... Ou um lado fica leve e o outro mais cheinho talvez, né? Como sempre falo, podemos dar culpa às estrelas, no caso a lua. Bom, se cortar assim, posso falar, meu Deus, meu cabelo ficou mais leve, ficou sem volume, porque ele removeu o peso. Isso tem um comportamento. Se eu cortar do outro lado, desta forma, ao repousar, olha, meu cabelo ficou mais denso. Tenho que tomar cuidado, deixar a lua com o seu papel na natureza e compreender exatamente o que nós estamos fazendo. E tudo isso tem um princípio: corpo, postura, controle de materiais, entendimento do fio de cima e do fio de baixo. E desta forma, cortes de cabelo. Claro que não é só isso, tem muito mais. Mas nós começamos a conversar sobre isso. E desta forma, a gente começa a entender que é possível, dentro de uma mecânica, antecipar resultados, ler cortes de cabelo, interpretar imagens, criar na nossa mente e realmente executar aquilo que pensamos. Muitas vezes começamos a cortar e vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí um lado fica diferente do outro, aí lá vou eu desfiando e desfio e desponta, desponta, chacoalha, desponta, passa um spray, cera, manda para casa um babyliss fantástico. No primeiro lavado, as coisas começam a ficar um pouquinho confusas.